Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E hoje um vídeo com layout um pouquinho diferente. A gente hoje não está usando o fundo de tela que era gerado por IA, porque aparentemente o YouTube mudou o algoritmo e ele tem reduzido bastante a quantidade de visualizações e impressões de materiais que usam inteligência artificial, tá? Então está priorizando material totalmente realizado por humano e natural. Então a gente vai mudar um pouquinho. Peço desculpas, não tenho um layout assim tão belo, tão bonito, mas prometo tentar compensar com conteúdo, com opinião, que o mais importante desde o início nesse canal é a conversa com um amigo tricolor, esse canal, esse contato com vocês e tentar trazer a opinião do torcedor para os vídeos, tá? Então, hoje eu queria começar o vídeo com o tema da lesão do Lucas, né? O Edu Afonso, ele divulgou uma notícia de que a equipe do Dr. Moisés Cohen, que está fazendo o acompanhamento do tratamento do Lucas, não liberou o Lucas para o jogo contra o Bragantino e não tem garantias de que ele estará disponível para o jogo contra o Corinthians. Gente, o Dr. Moisés Cohen é um dos maiores especialistas de joelho do país, tá? Então, junto com a equipe do Dr. Joaquim Grava, eles são baita especialistas, então o Lucas está super bem assistido, mas me preocupa muito porque, compartilhando um dado com vocês, eu sou profissional de saúde e eu fui me informar um pouquinho sobre a lesão do Lucas e é uma lesão incomum e uma lesão muito chata de ser tratada, porque o tratamento conservador muitas vezes ele não é efetivo e a pessoa continua com desconforto, com dor, com insegurança para fazer os movimentos. E para um jogador como o Lucas, que depende dessa mudança de direção, muita velocidade, muita aceleração, isso acaba prejudicando demais a performance dele, né? Então não tem perspectiva de retorno do Lucas nesse momento. E preocupa porque quando a gente olha aí na literatura, o que fala é que essa lesão ela pode regredir com tratamento conservador ali em 2, 3 meses. E o Lucas já está 4 meses assim, né? Então, provavelmente existe uma resistência ao tratamento cirúrgico, porque também exigiria uma recuperação prolongada, mas sinceramente pela dificuldade e falta de evolução no caso, eu acho que existem grandes possibilidades do Lucas acabar tendo que operar o joelho. Uma pena, não tenho dúvidas que não falta empenho para o Lucas, porque também teve uns torcedores aí com uma opinião babaca de que falta transparência ao Lucas, falta transparência à direção e que o Lucas não estaria se empenhando. E gente, se tem uma coisa que o Lucas mostrou desde que voltou para o São Paulo, é toda a dedicação e empenho ao clube. Eu não duvido que ele está fazendo o máximo que ele pode. Mas, com relação à falta de transparência da diretoria, do departamento médico, isso sim, a gente sabe que a gente não tem nenhuma informação digna de relevância que saia de dentro dos muros ali do Morumbi, né, gente? Tudo fica intramuros, as informações que saem para alguns jornalistas, para alguns amigos da diretoria, e aí acaba que essa informação vem com um viés meio positivo, tentando vender algo de alguma forma mais benéfica à visão da diretoria do que propriamente a notícia como ela é, né, gente? Então, muito preocupante essa situação do Lucas, principalmente pensando nos próximos confrontos que a gente tem, tanto brasileiro quanto nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, esse é um ponto bem importante que deve ser questionado e que alguém da diretoria precisa vir, dar a cara a tapa e falar, né? próprio Crespo já disse que se querem informações sobre o departamento médico,
perguntem ao doutor. Então, que o médico de São Paulo venha se pronunciar. E a gente teve algumas notícias também nos últimos dias, né? A gente teve o rebaixamento do Henrique do Carmo e do Luca para o Sub-20 do São Paulo, né? Eles vão desfalcar, então, o time contra o Bragantino. Esses dois jogadores poderiam oferecer características diferentes às que o São Paulo tem no banco de reservas hoje. São jogadores mais agressivos, com mais vitalidade, né? O São Paulo tem um time titular com uma idade média mais alta, então poderiam ser jogadores que trazem mais dinamismo, são mais agressivos, tentam um drible, e eles não vão participar do jogo. Então, me dá pena, porque são jogadores que demonstraram um bom potencial ali nos últimos jogos do primeiro semestre e já ficam de fora. Mas a gente conhece os treinadores argentinos, desde o Paton, quanto o Zubeldia, o Crespo. Eles gostam de jogador com hierarquia, né? Que é vamos dizer, com cancha, jogador com experiência para esses momentos difíceis. Mas eu acho que eles deveriam balancear com essa vitalidade e essa agressividade dos jogadores que vêm da base, porque são jogadores que podem sim, que têm qualidades para ajudar o clube a melhorar seu desempenho no Brasileiro, né? Então, a gente lamenta que o São Paulo não vá colocá-los no jogo, principalmente porque a gente também não tem certeza de que o Lucas Ferreira vai participar do jogo, né? Então, mais um ponto de atenção, e aí a gente fica sem jogadores pelos pontos, a não ser o Ferreirinha que está disponível, e o Gonzalo Tapia, que eventualmente, se estiver no bid, é capaz de já ir para o jogo, né, gente? Vamos ver como vai ser esse jogo contra o Bragantino. Outra notícia é a chegada do próprio Tapia, né? Chegou ontem a São Paulo para realizar exames e assinar seu contrato. Gente, é um menino que vem para ajudar, mas me questiono muito sobre essa contratação. Primeiro, porque é um menino que tem 120 jogos aproximadamente como profissional, fez 22 gols, tem 10 assistências, então não são números assim tão vistosos que justificariam a gente não dar chance para um menino da base, né? Então, a questão que fica é: por que trouxe? Vai vender o Lucas Ferreira? A gente sabe que o São Paulo quer fazer mais uma venda. O Lucas não vai se recuperar a tempo, então precisou trazer um jogador. E aí, se o Lucas não vai se recuperar a tempo, será que a gente deveria estar procurando um jogador para compor elenco e não um jogador que viesse para jogar? Porque o Lucas é protagonista nesse time. Embora, em que pese nas últimas partidas não vinha tendo um grande desempenho quando ele estava jogando, mas é o cara do São Paulo, né? É o cara que desequilibra. Quando o Lucas está inspirado, ninguém segura. Então, assim, é o nosso diferente. Então, é aquele que pode resolver os jogos pra gente. Então, se traz como opção ao Lucas, gente, aí também tá sendo injusto com o menino. Tá botando um peso no menino que ele não vai ter condições de dar vazão. De coração, eu espero que venha e arrase, faça um monte de gol, dê um monte de assistência, seja o melhor jogador de São Paulo no ano. Mas é um menino, gente. É a mesma história com os nossos da base. Então, para trazer uma aposta, será que não era melhor dar a chance para alguém da base que poderia ser vendido ali mais à frente? São perguntas que ficam, né? E até frente ao momento do São Paulo precisa de jogadores mais tarimbados para enfrentar esse momento. A gente sabe que quando o time grande ele entra ali na zona do Z4, ele patina, ele tem muita dificuldade de sair. Então, se o São Paulo entrar ali, a gente sabe que vai ser muito mais duro do que já está sendo, né? Então, o São Paulo primeiro precisa se afastar, recuperar a confiança, para que depois ele possa tentar buscar outros resultados mais difíceis. E com isso também o São Paulo precisa melhorar a intensidade dos seus jogadores, né? Precisa voltar da lesão. É um jogador que eu acredito que possa ser importante, mas que foi muito mal na última partida, faltou muito em intensidade, então eu espero que haja uma melhora nisso. E além disso, gente, para terminar, eu queria analisar os próximos jogos. Estava olhando aqui, fiquei meio preocupado.
né? O São Paulo até dia 9 de agosto ele fecha a sua primeira fase do Campeonato Brasileiro. E, gente, os confrontos que o São Paulo tem daqui até o final dessa primeira fase são preocupantes. Que eu olho e considero como mais acessíveis, só vejo 2 jogos: Juventude e Vitória. O Vitória no Morumbi, só que o Juventude fora. A gente sabe que o desempenho do São Paulo fora de casa é tenebroso, tá? Não tem somado pontos de jeito nenhum. Então me preocupa muito. Os outros jogos, então o São Paulo na quarta ali enfrenta o Bragantino, time que está bem, quarto colocado do campeonato, está tendo bons resultados, está jogando um futebol melhor do que o do São Paulo hoje, nada muito vistoso, mas melhor do que o do São Paulo também, melhor do que o São Paulo hoje, não precisa muita coisa. Depois enfrentamos o Corinthians, também em fase ruim, um clássico de afogados, né? Um tentando empurrar o outro mais para baixo. Depois o Juventude, no Alfredo Jaconi. Vai ser um jogo difícil, porque fora de casa o São Paulo tem dificuldade para ganhar até de time de quarta divisão. Depois Fluminense, no Morumbi. Apesar de ser no Morumbi, o Fluminense nos últimos anos tem sido chato de se vencer. Vem embalado por uma boa campanha no Campeonato Mundial de Clubes. Perdeu o Allianz, é bem verdade, mas é um time que hoje é melhor do que o São Paulo. Aí depois a gente tem o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Então 2 quartas-feiras seguidas a gente vai ter os 2 jogos contra o Atlético. Depois Internacional no Beira-Rio, lugar que a gente tem muita dificuldade, e fora de casa o São Paulo também tem dificuldade com qualquer formiga. E por último, o São Paulo fecha aí a primeira fase contra o Vitória e reinicia uma fase de jogos contra adversários menos fortes. Não vou falar nem mais fracos, porque para o São Paulo hoje não tem mais fraco, tem menos forte. Então, São Paulo enfrentaria o Vitória, que trocou recentemente o Carpini como seu treinador. Então, assim, gente, muito perigoso. Essa tabela aqui é muito difícil. A gente está falando de 6 jogos em que só 2 a gente olha e fala, bom, são jogos bem acessíveis. Os outros, ou são confrontos equilibrados, ou existe uma ligeira vantagem para o adversário. Então, uma fase assim muito perigosa aqui, um momento perigoso do ano. O São Paulo precisa se reerguer. Desses 18 pontos que o São Paulo vai disputar nesses próximos jogos, o São Paulo precisa no mínimo, uns 10 pontos, gente. Para chegar aos 23, ali já seria metade da meta do que precisaria fazer no segundo semestre. Então, assim, mais de 50% de aproveitamento nesses jogos vai ser muito difícil. Mas eu sei que com o apoio da torcida a gente fica muito mais forte, principalmente nesses jogos no Morumbi. Então, é isso, gente. Queria agradecer você, peço desculpa mais uma vez pelo layout. Engaje no vídeo, curta o vídeo, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer. A gente vai sempre tentando melhorar e trazer a opinião do torcedor aqui pro canal. E de fato, com essa queda de visualização no YouTube, tudo fica um pouquinho mais difícil. Então, o que você puder ajudar, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando o conteúdo, ajuda demais o canal, tá certo? Galera, então só para antecipar, amanhã eu vou fazer um vídeo diferente. Quero trazer aqui um vídeo sobre possíveis alternativas à situação financeira do São Paulo. Acho que hoje, quando a gente olha, a gente só vê lama, e eu gostaria de olhar o que se houvesse uma gestão melhor, o que poderia ser feito para que o São Paulo saísse dessa situação, tá certo? Então, galera, fiquem com Deus, uma excelente semana, um grande abraço e até o próximo vídeo.